A paz do Senhor para os meus irmãos que estão aqui nos acompanhando nesta live que estamos realizando nesta oportunidade. Quero agradecer desde já a você, meu irmão, minha irmã, que está junto conosco, nos acompanhando nesta live que certamente você está assistindo aí pelo YouTube. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Na verdade, o nosso propósito é trazer aqui alguns detalhes dentro da lição para servir de acréscimo de informações para que você possa ter uma escola dominical cada vez melhor. É sempre bom a gente ouvir partes diferentes para que a gente possa somar, né, acrescentar o nosso conhecimento a fim de transmitir para aqueles que estaremos aí dando aula, né, os professores da escola dominical e os irmãos que não são professores, mas também nas escolas dominical costumam também dar a sua contribuição, porque as nossas escolas costumam ser muito democráticas, onde todo mundo tem a sua oportunidade de fazer o seu comentário em cima dos assuntos que estamos estudando, portanto, tirar também as suas conclusões. Nós vamos fazer o estudo hoje aqui, uma reflexão em cima da lição 4, do dia 25 de julho de 2021, onde nós vamos estudar sobre a lição com o seguinte título: Elias e os profetas de Azera ou Azerá e Baal. Bom, nós estamos dando sequência a essa série de estudos aqui da lição da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, onde estamos estudando sobre o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, nós estamos estudando a história do povo de Israel, principalmente, é claro, nesse período da monarquia, o período de divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, e estamos estudando agora esse período da história que compreende o governo de Acabe. Acabe, que foi um dos piores reis em termos de vida espiritual, e por causa desse abismo espiritual que Acabe entrou, ele acabou também influenciando, levando o povo para o mesmo caminho, porque o povo costuma ser o que o líder é, né? O povo é o que o líder é. E na lição de hoje, nós vamos encontrar o profeta Elias se apresentando como um opositor a todas as práticas de idolatria, todas as práticas pecaminosas e imorais que Acabe e a sua família trouxe para Israel. Elias, sendo um profeta, o profeta de Israel, ele se opôs a tudo isso e se coloca desafiando todas as práticas que a família de Acabe estava trazendo para o povo de Israel, que estava fazendo mal, que estava contaminando a vida espiritual do povo de Israel. Esse período da história é um período muito crítico. Israel estava vivendo uma vida de idolatria muito intensa. Baal já era reconhecido por muitos como o Deus verdadeiro. Azera ou Azerá, que era uma outra entidade idólatra que foi trazida para Israel também, segundo a história, Azerá seria a rainha do deus sumério chamado Nu, e ela era reconhecida como a deusa símbolo da fertilidade, e era muito conhecida também pelas crenças que tinham a respeito da força que ela tinha, considerada uma deusa com muita força e também muito zelosa, muito cuidadosa. Essa deusa Azera ou Azerá, como vocês quiserem ler, interpretar, né, ou pronunciar, ela era adorada juntamente com Baal nos tempos do rei Acabe e do profeta Elias. Israel estava tão embriagado na idolatria, Israel estava tão envolvido na idolatria, que o povo de Israel estava de fato acreditando que esses deuses eram deuses verdadeiros. Para que vocês tenham uma ideia da cegueira espiritual que tomou conta do povo de Israel. E quando a gente vê o Elias
sendo usado por Deus como foi usado, com muitos milagres, porque o ministério de Elias, o ministério profético de Elias, foi um ministério realizado com muitos sinais, com muitos prodígios. Ou seja, que coisa interessante, no período em que Israel estava mais envolvido com a idolatria, com a incredulidade, foi o período que Deus se manifestou com mais força, com mais intensidade, através do profeta Elias. E por que isso? Porque Deus resolveu, se apresentar ali ao povo de Israel como Deus verdadeiro, para que o povo não continuasse naquela cegueira espiritual que estavam vivenciando. Deus nunca se preocupou em provar que é Deus. Deus sempre foi Deus. Deus sempre é Deus. Deus nunca se preocupou em provar que é Deus. Deus não tem necessidade de provar que é Deus. Só que, quando a gente fala do povo de Israel, nós estamos falando de um povo que já havia tido experiência com Deus. A gravidade do pecado cometido pelo povo de Israel está no fato de que Israel estava adorando a Baal, estava adorando a Zerá, mas esse povo que estava adorando agora a Baal e a Zerá, eles já haviam tido experiência com Deus. Era o povo de Deus. Esse povo tinha testemunhos para contar, tinha fatos históricos extraordinários para contar a respeito do agir de Deus na vida deles. Então, chega a ser assustador quando a gente para analisar que esse povo de Israel, que havia tido uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus, agora estavam completamente desviados e enveredando pelo caminho da idolatria. Então, Deus se apresentou a Israel, dando a eles uma oportunidade para que eles colocassem a mão na consciência, porque eles não eram um povo qualquer. Nós não estamos falando de um povo que nasceu na idolatria, que nasceu nas práticas idolátricas. Não, nós estamos falando de um povo que nasceu debaixo da bênção do Deus vivo e verdadeiro, e agora, para a tristeza de todos nós, esse povo estava abrindo mão da crença em Deus, no Deus verdadeiro, e estavam abraçando agora a Baal e a Zerá como verdadeiros deuses na concepção deles. Então, Deus levantou Elias para esse tempo para ser um profeta na contramão dessas práticas. Elias batia de frente. Elias tinha um espírito muito forte, Elias tinha um posicionamento muito forte. Elias foi um profeta de posição, de decisão, de atitudes. E Deus foi com ele em todo momento, porque Elias se tornou um representante, a boca de Deus, para contrariar aquelas práticas pecaminosas, imorais, que havia sido contaminada, que contaminou, melhor dizendo, todo o povo de Israel. Então, esse período da história era um período muito crítico. Nós encontramos aqui na lição de hoje, essa lição 4, a lição que está sendo estudada no dia 25 de julho de 2021, nós encontramos nesta lição um desafio. O profeta Elias fazendo um desafio aos profetas de Baal, aos profetas de Azerá, um desafio feito à família de Acabe, que já havia, de alguma forma, convencido grande parte do povo de Israel de que Baal era o Deus verdadeiro, que Azerá era a deusa verdadeira. E aí, Deus usa o profeta Elias para contrapor todos esses males que havia tomado conta do povo. Então foi um grande desafio. Essa lição é uma lição que é marcada pelo desafio que o homem de Deus, sozinho, ele fez contra os profetas de Baal, os profetas de Azerá, para que eles entendessem, para que o povo de Israel compreendesse que eles estavam errados. O único Deus verdadeiro é Jeová.
e o povo nunca deveria ter aberto mão desta crença, desta fé no seu coração. Bom, o nosso textuário está escrito assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, é o texto bíblico que nos mostra o resultado, né, da oração feita por Elias naquele desafio contra os profetas de Baal e os profetas de Azera. Deus respondeu com fogo. Deus respondeu com grande autoridade. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó e consumiu até a água, porque Elias jogou água de encharcar não só o altar, mas tudo em volta do altar também. E Elias, quando fez a sua oração, imediatamente ele recebeu uma resposta de Deus, porque Deus estava interessado em mostrar para aquela geração o quanto eles estavam errados. Só existe um Deus, só existe um Senhor, e este Deus, esse Senhor é Jeová. Bom, na verdade prática, nós temos assim: o Senhor sustenta com sua mão, com sua forte mão, todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Às vezes, a nossa fé ela é desafiada. Às vezes nós nos deparamos com situações, convívio com pessoas, ambientes, onde a nossa fé ela é colocada em xeque. Pessoas duvidam do que nós cremos. Pessoas escarnecem do que nós cremos. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos honra. Ele nos honra. Ele manifesta o seu poder e mostra que Ele está conosco em meio a essas situações. Quantas vezes nós nos deparamos com situações semelhantes à de Elias? Talvez o milagre, a manifestação do poder de Deus não veio em forma de fogo consumindo um altar, como aconteceu com Elias, mas quantas vezes nós somos colocados em determinadas situações em que nos cercam com escárnio, nos cercam com calúnias, nos cercam com algum tipo de ataque, desafiando o que nós cremos, e aí Deus ele se manifesta com o seu poder, Deus ele se manifesta com a sua glória, e aí ele mostra para todos que até então escarneciam de nós, que nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, e aí o nome dele é glorificado através de nós. Mas claro que para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos alinhados com Deus, dispostos a proclamar essa verdade, dispostos até mesmo a sofrer esses escárnios e essas perseguições por amor a Cristo. E quando nós nos colocamos nesse posicionamento, Deus ele nos honra, Deus ele nos atende, Deus ele nos sustenta, ele se manifesta no meio dessa situação, mostrando que ele está conosco. Bom, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 a 24, versículo 26, 29, 30, 38 e 39, e 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, o versículo 8, melhor dizendo, até o versículo 14. Bom, no capítulo 18, o que nós temos aqui é um relato muito interessante quando Elias chama os profetas de Baal e os profetas de Azerá para o desafio, para aquele grande desafio no monte. E a Bíblia nos diz aqui que o povo, a gente já sabe, aprendemos isso na lição passada, que o povo estava numa prática pecaminosa tão grave que eles estavam duvidosos sobre quem era o Deus verdadeiro. E aí Elias perguntou: até quando vocês vão cochear? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar vacilando nessa dúvida de quem é o Deus verdadeiro? Até quando vocês vão ficar duvidosos de quem é o Deus verdadeiro? E aí Elias fala: vamos fazer um desafio. Vamos lá, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Azerá. Nós vamos fazer um desafio. Vamos preparar o altar. Vocês vão
clamar primeiro pelo Deus de vocês. E depois eu vou fazer a minha parte. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Vocês vejam que os profetas de Baal estavam tão certos, eles estavam tão cegos na sua crença, que eles aceitaram o desafio. Vamos lá, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vocês vejam que ponto que chega a cegueira espiritual das pessoas. Os profetas de Baal aceitaram o desafio, Acabe aceitou o desafio e o povo de Israel foi lá para assistir esse desafio. Então diz o texto aqui, versículo 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. É claro que existiam mais 7.000, como depois a gente viu, né, que Deus mesmo falou para Elias. A questão aqui, que Elias foi aquele que se posicionou. Elias aqui ele ficou sozinho, no sentido de que foi ele que tomou posição. Tem horas que nós precisamos tomar atitudes. E a gente, às vezes, fica sozinho quando tomamos certas posições. Mas o importante é que você tenha consciência de que está tomando uma posição direcionada por Deus. Você precisa estar certo de que Deus está contigo. Se Deus estiver contigo, mesmo que ninguém mais esteja ali do seu lado, você será sempre maioria. Se Deus está contigo, você será a maioria contra os inimigos. Então diz aqui o versículo 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o divido em pedaços, e o ponho sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Ou seja, o povo estava agora diante de um desafio onde eles, na visão deles, iriam saber quem era o Deus verdadeiro. Triste isso, porque não era para o povo de Israel ter esse tipo de dúvida. Mas, pelo menos agora, eles teriam uma oportunidade de ver quem era o Deus verdadeiro. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Observe que eles começaram o seu desafio adorando a Baal, invocando o nome dele de manhã até o meio-dia. E eles diziam, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Versículo 29. Sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E a lenha lambeu e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles invocaram, eles saltaram, eles pularam, chegaram até profetizar em nome de Baal. Vocês vejam que houve um culto de verdade a Baal. Eles fizeram de tudo para que Baal se manifestasse. E Baal não se manifestou. Depois de tudo isso, depois de eles estarem cansados e abatidos por tanto lutar e não conseguir nada, a Bíblia diz que Elias falou, agora é comigo, agora vocês venham a mim. Baal respondeu, não, agora vocês venham a mim. E a Bíblia diz que Elias consertou o altar, ele reparou o altar. Tinha um altar de Deus ali abandonado, tinha um altar de Deus ali desarrumado, tinha um altar de Deus ali que estava esquecido.
Por que Elias não fez outro altar? Por que Elias não fez algo novo? Porque o que precisava acontecer ali não era um altar novo. O que deveria ser feito ali não era um altar novo. O que deveria ser feito naquele monte era a reparação, o conserto do altar que já existia. Às vezes as pessoas querem receber algo de Deus, mas eles não levam em conta que a manifestação do poder da graça de Deus vai acontecer quando houver um reparo, quando houver um conserto. O que Deus queria do povo de Israel não era um altar novo, mas que aquele altar onde Deus já havia se manifestado, onde Deus já havia descido para receber as orações, onde Deus já havia descido para receber a adoração, Deus queria que esse altar fosse restaurado. Você quer viver o algo novo de Deus? Reconcilia-se, conserta, procura acertar o que está fora do lugar, para que Deus possa realizar o novo na sua vida. Era essa a mensagem que Deus passava para o povo de Israel. E no 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 até o 14, nós já encontramos aqui um outro momento. Elias fez o sacrifício, Deus recebeu, desceu com fogo, lambeu todo o altar, lambeu aquela água, consumiu tudo. Naquela empolgação, o povo disse: só o Senhor é Deus. Elias pega juntamente com os seus que estavam ali, e ele mata, na empolgação, mata os profetas de Baal, mata todos os profetas de Baal. Ele liquida aqueles profetas. Parecia que estava começando um grande avivamento, mas não. Foi uma coisa momentânea. Foi algo emotivo, fruto daquele momento especial quando Deus manifestou o seu poder. Mas, infelizmente, a idolatria ainda estava na casa de Acabe. E a Bíblia diz que Jezabel, ao saber do que tinha acontecido, mandou recado dizendo: amanhã, nessa mesma hora, me faça os deuses e outro tanto se a tua cabeça não for cortada também. E a Bíblia diz que Elias, aquele forte Elias, que matou os profetas de Baal, que orou com fé e o fogo desceu, agora ele é tomado por uma tristeza, vai para as cavernas e lá se esconde, a ponto de desejar até a sua própria morte. É interessante que Elias vai para a caverna e, chegando lá, Deus fala com ele. Versículo 8 de 1 Reis, capítulo 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só,
e buscam a minha vida para matirarem. É interessante, Jezabel ameaçou Elias de morte, Elias foi para a caverna e lá ele pediu a morte. Ele queria morrer na caverna, mas ele estava fugindo da morte. Você veja como que mesmo o profeta Elias, ele era passivo dos sentimentos, das emoções que nos fragilizam. Elias, neste momento, estava fugindo de Jezabel para não morrer, mas ele estava dentro da caverna pedindo para morrer. Olha como que a mente do homem fica confusa em meio aos acontecimentos da vida. Ele queria a sua morte. Estava triste, depressivo. Há muitas pessoas que consideram todo tipo de depressão maligna. Não. Servo de Deus também pode ficar depressivo. Depende da origem da depressão. A depressão ela pode ser maligna, mas ela também pode ser clínica. Ela pode ser fruto de problemas vividos pela pessoa, traumas, bloqueios, distúrbios. E Elias estava agora numa profunda tristeza dentro da caverna, fugindo para não morrer pela espada, mas ao mesmo tempo pedindo a Deus que morresse, que tirasse a sua vida. Mas Deus ali tem um encontro com Elias. Pergunta Elias, o que faz aqui, Elias? Porque caverna é um lugar de refúgio. Todos nós temos o nosso momento em que precisamos estar em uma caverna. Todos nós. Quem nunca precisou estar em uma caverna? Mas a caverna não é lugar para nós morarmos. Estamos ali por algum momento, mas precisamos recompor as nossas forças. É um lugar para nós termos intimidade com Deus, é um lugar para nós termos uma experiência nova com Deus, renovar as nossas forças e seguir na nossa caminhada. A caverna aqui representa exatamente isso, um momento para nós nos recompormos, para nós refletirmos, para nós termos uma intimidade com Deus, mas precisamos sair da caverna, porque o trabalho precisa continuar, a obra precisa ser feita. E eu quero, terminando aqui os comentários, esse breve comentário desta lição, mostrando para vocês que nós temos a nossa lição dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo, Elias desafiando o povo de Israel e mais ainda os profetas de Baal no monte. Depois nós temos aqui no segundo tópico a oração de Elias, os preparativos de Elias, uma oração confiante e a misericórdia de Deus. E a lição termina com o terceiro tópico dizendo Elias em Horebe, ou seja, Elias tendo essa experiência com Deus para reconsiderar seu posicionamento e voltar a fazer ainda alguma coisa que ele precisava ser feito por ordem de Deus. Eu espero que esse comentário tenha servido, tenha acrescentado para que você possa ter uma escola dominical abençoada neste domingo, que esta quarta lição venha falar de uma forma muito especial ao seu coração, tá bom? Obrigado a todos, curta aí, comente e também desejo que você compartilhe aí com outros este vídeo para que também a gente possa ajudar outros, né? Nessa reflexão do assunto da escola dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.